Olá, internauta! Estamos aqui já nas festas, né, de final de ano, mas as matérias continuam. Estamos aqui com o Dr. Rosauro Aguiar, nos falando hoje de implante. E o que ele vai nos contar é um novo método. O implante a que Mel se refere é um implante coclear, que é um dispositivo eletrônico bastante sofisticado, que é utilizado em cirurgias para recuperar a audição de pessoas que não mais teriam chance de escutar nem com aparelhos auditivos comuns. Essa é a utilidade do implante coclear. Como funciona este implante? Bom, o implante coclear, para ser instalado na pessoa, é através de uma cirurgia. Uma cirurgia bastante delicada, não é uma cirurgia agressiva, mas é bastante delicada. E nós colocamos esse implante, ele tem duas fases. Tem um componente interno, que é o que a gente instala na cóclea do paciente, do qual eu vou discorrer um pouco, e tem um componente externo, que é o captador do som ambiental, que é transmitido para esse equipamento. Então a cirurgia que a gente faz que a gente chama de mastodectomia, é uma incisão discreta atrás da orelha. Através dessa incisão a gente faz um descolamento, faz uma casinholazinha, faz uma pequena rebaixamento no osso para encaixar o equipamento, para ele ficar estável, e desse equipamento sai os eletrodos, sai um feixe de eletrodos. Então depois que a gente faz uma perfuração no osso, a gente alcança a cóclea, abre a cóclea e introduz esses eletrodos na cóclea. Depois disso a gente encerra a cirurgia e logo após isso, dentro da sala de cirurgia tem uma equipe com um computador e um programa específico para testar se o aparelho está funcionando, se está no lugar certo. A gente já sabe qual é o tipo de resposta que o paciente vai ter futuramente, porque depois de encerrada essa fase, o paciente aguarda em torno de 3 a 4 semanas, que é o período de cicatrização, e após isso ele vai ter o equipamento dele ativado. Aí vem aquela segunda parte, da qual eu falei, que é um aparelho externo, que também é chamado de processador de fala. Então esse aparelho, ele é composto tem uma forma de um aparelho auditivo comum, mas dele sai uma antena com um ímã que vai ser acoplado ao equipamento que anteriormente a gente instalou sob o couro cabeludo do paciente. Então, através daquela antena é que vai passar as informações para dentro da cóclea. O paciente volta a escutar. Aí a gente vai falar um pouco mais na frente sobre os tipos de pacientes, qual é o tipo de seleção de pacientes que a gente pode ter. Mas a ativação é feita exatamente com os números que foram obtidos na hora que se fez a telemetria intraoperatória. Você pode me falar mais um pouquinho dessa seleção, né, de pacientes que poderão se submeter? Basicamente, nós temos dois tipos de pacientes que são candidatos à cirurgia do implante coclear. Todos eles não têm chance de escutar com aparelho auditivo comum. Então, existem os pacientes que a gente chama de pré-linguais e os pacientes que nós chamamos de pós-linguais. Qual é a diferença? O pós-lingual sou eu, você, qualquer pessoa que por uma infelicidade qualquer, por um erro genético, por algum tipo de doença, por uso de algum tipo de medicação, por um acidente, perdeu a audição. Mas a gente sabia falar, a gente já tinha aprendido a falar. Então esses pacientes são considerados pós-linguais. Então esses são os candidatos mais interessantes, que tem melhor tipo de aproveitamento com esse tipo de cirurgia. Isso a gente está falando de pessoas adultas, evidentemente, porque a pessoa para ser um pós-lingual, ela tem que ter tido uma vida de sociedade, já aprendeu a falar, vive normalmente na sociedade. E tem os pacientes que são os pré-linguais.